Não sois máquinas, homens é que sois. Charles Chaplin. Aí está um exemplo de como a máquina falha, tanto quanto nós. Não sois máquinas, homens é que sois. Charles Chaplin. Não sois máquinas, homens é que sois é o tema de abertura para a nossa reflexão sobre o redescobrimento da espiritualidade no mundo do trabalho. Primeiro, conceitos elementares. Do que estamos falando quando usamos a palavra espiritualidade? Deixarei para definir um pouquinho mais para frente, mas com certeza não estamos falando de religião no mundo do trabalho. Estamos falando de espiritualidade no mundo do trabalho. É muito importante que a gente consiga fazer essa distinção muito clara. A espiritualidade é uma dimensão da vida humana ou da pessoa humana, assim como a corporeidade e a racionalidade. Nós temos espiritualidade. O Papa tem espiritualidade, o Dalai Lama tem espiritualidade, o Bispo Edir Macedo tem espiritualidade, você tem espiritualidade, um seguidor de Krishna tem espiritualidade. Espiritualidade é uma característica ou uma dimensão da vida humana que é universal, é comum a todos nós. Agora, o Papa tem uma religião diferente da religião do Dalai Lama. O Dalai Lama é budista tibetano. O Papa é católico apostólico romano. Então, espiritualidade é uma dimensão humana comum a todos nós. A religião é a maneira como nós organizamos a nossa vivência da espiritualidade. A religião é aquilo, ou é a maneira como nós organizamos as nossas crenças, os nossos ritos, como nós, digamos assim, desenvolvemos ou expressamos a nossa espiritualidade. Espiritualidade tem muito a ver com religiosidade, pelo menos no mundo ocidental e na nossa cabeça. Mas, de fato, esses conceitos de sagrado e profano são conceitos da dimensão religiosa. No mundo secular, por exemplo, não existe o que é sagrado, o que é profano. É só na dimensão religiosa que existe o sagrado e o profano. Na Idade Média, ou até a Idade Média, o mundo todo funcionava com o paradigma religioso. E agora estou falando do mundo ocidental. O mundo ocidental, ele é determinado, em termos de cultura, pela cristandade. E se nós tomarmos como paradigma a Idade Média, ou como referência de tempo a Idade Média, nós vamos encontrar um universo hierarquizado, em que Deus está no topo do mundo, e quem fala em nome de Deus tem autoridade. Quem fala em nome de Deus, hegemonicamente no mundo ocidental, até a Idade Média, é a Igreja Católica Apostólica Romana. O que ela fala é lei. E todo o mundo está organizado a partir dos paradigmas religiosos. O que é sagrado, o que é profano. E a religião dizia respeito a toda a ordem social, econômica, política, científica. Então, por exemplo, quando surgem esses camaradas, Copérnico, Galileu, Kepler, eles vão questionar as afirmações da igreja, afirmações que a igreja fazia a partir de seu paradigma religioso. Por exemplo, a terra é plana. Por exemplo, o sol gira ao redor da terra. Então esses camaradas dizem, nada disso. A terra gira ao redor do sol. O centro do nosso sistema não é a terra. O centro do nosso sistema é o sol. O nosso sistema é solar. Fogueira para quem disse isso, porque a igreja diz que não. A igreja diz que o centro do sistema é a terra. Acontece que esses camaradas, eles provam cientificamente, pelo método científico, que a igreja está errada.
digamos assim, que a fala religiosa a respeito da realidade do universo está errada. E se a igreja está errada a respeito da realidade do universo, a respeito de que mais a igreja também estaria errada? É aqui, nessa questão, que surge a ruptura entre religioso e secular, entre questão de fé e crença e a questão científica. Por exemplo, a teoria da gravidade é uma questão de ciência. A existência dos anjos é uma questão de fé e de crenças. A vida depois da morte é uma questão de fé e crenças. A fórmula da água é uma questão de ciência. A partir desse momento surge o que nós vamos chamar de modernidade, ou que os teóricos estão chamando ou chamaram de modernidade. É quando o mundo começa a se organizar sem os paradigmas religiosos. É quando Deus não faz parte mais da explicação da realidade. Em que Deus, entre aspas, não é mais necessário com o desenvolvimento científico, tecnológico, etc., etc., com a racionalidade humana, Deus não é mais necessário. Então, por exemplo, até então, uma boa colheita era a bênção de Deus, uma má colheita era a maldição de alguma divindade. Mas depois que se desenvolve a ciência, já não é mais necessária a invocação do divino para uma boa colheita. A gente tem coisa melhor do que a oração. Aqui, o projeto da modernidade se justifica ou se fundamenta nesses 4 pilares. Não mais Deus, mas o homem. Não mais a fé, mas a razão. Não mais a verdade religiosa, mas a verdade da ciência. E o mito do progresso. A ideia de que nós entendemos o universo como o universo é, a nossa razão pelo método científico, por isso que tem o camarada aqui, o René Descartes, que vai dar uma boa base do método científico, e aquilo que a gente consegue comprovar pela ciência, sem a necessidade de Deus, sem a necessidade de fé, sem apelo para o metafísico, para o transcendente, para o sobrenatural, aquilo que pela razão a ciência explica é verdade. Aquilo que é questão de fé passa a ser um aspecto de foro íntimo, muito próximo da superstição e coisa de ignorantes. A ideia da modernidade é que nós, pela nossa racionalidade, conseguimos explicar o mecanismo, o funcionamento da realidade do universo. Com a nossa racionalidade explicando tudo, nós conseguimos administrar, manipular, fazer funcionar do nosso jeito, consertar, quebrar. E nós aplicamos isso para toda a realidade. Veja essa fala do Max Weber, por exemplo. Nos tempos modernos, chega a ciência empírico-matemática e, por sua vez, desaloja a metafísica religiosa, entregando-nos a um mundo ainda mais naturalizado, um universo reduzido a um mecanismo causal, totalmente analisável e explicável, incapaz de qualquer sentido objetivo, menos ainda se for uno e total. O que ele está dizendo é que a ciência substitui a fé. Agora, o universo é máquina. E a ideia de um universo máquina, decodificado racionalmente pelo método científico, gera esse espírito de que nós conseguimos manipular a realidade e fazer mais com ela. Isso chega ao mundo do trabalho. Taylor,
e Fayol são os dois teóricos que o Ford vai usar para montar a sua famosa linha de montagem, para estruturar a sua famosa linha de montagem. As teorias da administração, o cálculo de homem-hora, produtividade, quanto tempo demora para desenvolver uma atividade, esse é um mundo máquina. É um mundo máquina trazido para o mundo do trabalho, é um modelo fordista. O modelo fordista, disse o Ricardo Antunes, no Taylorismo fordismo, o operário é uma máquina produtiva destituída de prerrogativas de participação no processo de organização do trabalho, condenado a uma atividade repetitiva e desprovida de sentido. Veja que é interessante, a ciência olha para o universo como se o universo fosse uma máquina, com todas as suas peças encaixadas perfeitamente. E essa estrutura de máquina do universo é trazida para o mundo do trabalho, em que todas as peças estão encaixadas perfeitamente, e inclusive o trabalhador é uma das peças da engrenagem produtiva. Ele é alienado porque trabalha numa atividade repetitiva, desprovida de sentido, e esse modelo fordista vai gerar, ou vai se basear na massificação, na homogeneização e na verticalização. O que quer dizer isso? O homem massa, o operário massa produtiva, produção homogênea, o que não é muito distante. Você vai, por exemplo, à América do Norte, ainda hoje, e você tem calça tudo do mesmo tamanho. E tudo da mesma cor. Calça caque, camisa azul clarinha, é tudo trabalhador da Blockbuster. Porque é tudo padrão. Tem tamanho certo, medida certa, é homogêneo. E é vertical, porque quem produz define o que será produzido. Isso gera uma alienação. Mas esse projeto da modernidade, ele fracassa. Porque a ideia de que o mundo máquina manipulado pelo homem e a razão humana geraria progresso, e que o ser humano, com a sua racionalidade, conseguiria fazer o mundo funcionar melhor, essa modernidade que vem propondo ordem e progresso, no positivismo de Augusto Comte, por exemplo, ordem e progresso, se as coisas estão bem ordenadas, se as coisas estão bem administradas, se as coisas estão bem calculadas, se nós sabemos como as coisas funcionam, se nós administramos bem o funcionamento das coisas, então necessariamente nós iremos progredir. Mas entre as crenças que povoavam a imaginação e a visão do futuro iluminista, moderno, uma em particular revelou-se problemática, diz o Eduardo Gianetti. A noção de que o avanço da ciência, da técnica e da razão teriam o dom, não só de melhorar as condições objetivas de vida, mas atenderiam aos anseios de felicidade, bem-estar subjetivo e realização existencial dos homens. Sob este aspecto, seria difícil sustentar que o tempo presente esteja à altura do amanhã prometido pelo ontem. Em outras palavras, a modernidade prometeu, mas não entregou. Ela prometeu um mundo melhor, mas não entregou. Infelizmente, ainda morremos com hepatite C, por exemplo. Infelizmente, ainda temos o nosso mundo com um abismo social. Pobreza, miséria, fome. A produção que o extrativismo predatório é resultado dessa mentalidade de que o universo é uma máquina que eu administro e administro bem e vou fazê-lo produzir cada vez mais para mim. Esse tal mundo melhor que a modernidade prometeu, ordem e progresso,
não foi entregue pela modernidade. Stefano de Fiores é um teólogo italiano. Ele disse: precisamos oferecer ao mundo moderno um suplemento de alma que permita ao homem evitar ser esmagado por suas próprias produções e encontrar a si mesmo de modo autêntico. O mundo máquina que nós pretendemos administrar com a racionalidade científica foi muito mal administrado por nós e hoje está em colapso. E os ecologistas dizem que nesse sistema auto-organizado que é o universo como organismo vivo, esse universo ele se autorregula, ele se defende. E os ecologistas hoje estão dizendo que o vírus da vez no universo somos nós. Nós somos a causa de desequilíbrio do nosso sistema ou do nosso ecossistema. Nós estamos sendo esmagados pela nossa produção e porque nos perdemos no meio do caminho. Mas não nos perdemos no meio do caminho apenas em dimensões macro. Nós nos perdemos no meio do caminho também na dimensão da nossa relação com o trabalho. Veja essa fala do Jerry Rubin. Ele foi um líder estudantil da juventude americana na década de 60. Você sabe que 1968 é o ano que não terminou. É o ano de fervilhar das grandes mudanças e questionamentos desse mundo prometido pela modernidade, dessa proposta de gestão do universo, da vida, do trabalho. E veja o que ele diz: papai olhou sua casa, seu carro e seu gramado impecável e estava orgulhoso. Todas as suas posses materiais justificavam sua vida. Ele tentou ensinar seus filhos. Disse-nos que não fizéssemos nada que nos conduzisse para fora da trilha do sucesso. E ficamos confusos. Não descobrimos por que necessitávamos trabalhar. Para possuir casas maiores, automóveis maiores, maiores gramados impecáveis. Ficamos loucos. Não podíamos aguentar mais. Aquele modelo de trabalho massificado, de produção, e que instrumentalizava o ser humano, dando a ele um salário, para que ele comprasse a sua própria produção, aquele modelo passa a ser questionado. Passa a ser questionado, e hoje, muitos profissionais, diz a Daniela Lacerda, na sua reportagem na revista Você S.A., muitos profissionais já não se satisfazem apenas com a perspectiva de bater metas e receber um gordo bônus no final do ano. Não querem mais atuar numa empresa que tem valores tão diferentes dos seus. Não estão mais dispostos a abrir mão da vida pessoal. Nesse cenário turbulento, a espiritualidade desponta como um caminho para uma relação mais saudável entre os funcionários e as empresas em que atuam, considerando o trabalho como parte de algo que transcende os aspectos materiais e contempla também as dimensões psíquicas, sociais e espirituais. Eu fui convidado para fazer uma palestra numa convenção de vendas de uma grande empresa aqui no Brasil. A palestra foi aqui em São Paulo. Eu ia abrir a convenção de vendas. E foi o meu maior fracasso de palestras no mundo corporativo. Foi um fiasco. Eu cheguei cedo. E fiquei sentado lá atrás. E eu ouvi um discurso que dizia mais ou menos assim: o maior vendedor, ou o melhor vendedor do semestre, vai ganhar uma motocicleta. O segundo vai ganhar uma TV de plasma. E o terceiro, um iPod. E eu lá sentado, quando chegou a minha vez de falar, eu disse assim: você está brincando que você vai trabalhar para ganhar uma moto? E
que você vai se esforçar mais nesse semestre para ganhar uma TV de plasma. E que você vai correr atrás de um iPod como prêmio. Se um sujeito me oferecesse isso para eu trabalhar mais, eu ficaria ofendido. Nessa hora, a pessoa que me contratou Bom, na segunda-feira eu liguei. Falei, olha, eu estou ligando para pedir perdão. Posso devolver o dinheiro da palestra. E estou disposto a fazer qualquer coisa para tentar corrigir o estrago que eu fiz, muito embora eu acredite que seja impossível corrigir o que eu fiz ontem. E ele me disse assim, de fato, foi ruim. Muito ruim. Mas eles gostaram demais. Eles gostaram demais. Porque os profissionais já não se satisfazem apenas com a perspectiva de bater metas e receber um gordo bônus no final do ano. Bom, se os caras não querem trabalhar para receber um gordo bônus, que dirá um iPod no final do semestre. As pessoas hoje não se contentam mais em atividades alienantes, repetitivas, não admitem um envolvimento numa carreira profissional que não lhe faz sentido, vivem conflitos profundos de consciência, trabalhando numa realidade de mercado, numa realidade competitiva e numa realidade corporativa que fere seus valores, sua consciência. São pessoas que são espoliadas de suas melhores competências, de sua energia física. São abusadas na doação de seu tempo. Fui fazer uma outra palestra numa outra empresa da área de saúde. E sempre que eu fui, eu me apresentei como pastor. Lá pelas tantas, alguém me fez uma pergunta e eu disse: se vocês trabalharem com mais decência, com mais dignidade, vocês gerarão menos enfermidades. Enquanto vocês existirem do jeito que vocês existem, eu vou continuar tendo trabalho. O meu emprego está garantidíssimo. Porque o mundo corporativo, o mundo empresarial e a realidade competitiva do mercado é uma máquina de moer gente. E nós não aguentamos mais e não suportamos mais isso. Não imaginamos direito como é que nós conseguimos sair dessa realidade, fugir disso, reinventarmos-nos como pessoas e reinventarmos-nos como profissionais. Mas o fato é que nós estamos em busca de algo que transcenda os aspectos materiais e que contemple também as dimensões psíquicas, sociais, emocionais, espirituais, afetivas e que afete o sentido da nossa existência. É nesse cenário de questionamento da modernidade que surge a chamada ecologia profunda de Arne Næss, este filósofo norueguês. A ecologia profunda diz o seguinte, que o mundo, o universo, não é uma máquina, é um organismo vivo. Que esse universo é uma rede de fenômenos interconectados e uma rede interdependente, uma realidade interdependente. Afirma o valor intrínseco de todos os seres vivos. E os seres humanos como parte da teia da vida. Por que chama ecologia profunda e não ecologia? Porque o conceito de ecologia era o universo, digamos, o planeta Terra, e nós, seres humanos, a parte do planeta Terra. O planeta Terra era o espaço ou o ambiente de onde nós extraíamos a nossa riqueza. Nós éramos predadores
A nossa atividade era predatória do planeta, porque nós não nos enxergávamos como parte desse organismo vivo. A ecologia profunda diz que não é que existe o planeta Terra e nós estamos do lado de fora agindo sobre o planeta. Não, nós estamos embutidos nessa teia da vida. Esse organismo vivo, nós somos uma parte desse organismo vivo. Nós não somos independentes do organismo vivo. Essa ideia vai gerar, por exemplo, o comentário do Oscar Motomura, da Amana Key, e ele diz assim: se quisermos considerar a administração como ciência, ou seria uma arte, e buscamos praticar a chamada administração científica, não devíamos, pelo menos, atualizar nossos referenciais, alinhando-nos às descobertas da ciência neste final de século, ao invés de continuarmos presos aos princípios científicos do começo do século? O que é que acontece nessa mudança de paradigma científico? Não mais a física é a ciência paralela da gestão, mas a biologia é a ciência paralela da gestão e da administração. Por quê? Porque o mundo não é mais uma máquina. O mundo é um organismo vivo, que se auto-organiza, que se autodefende, que se autodesenvolve e que nos afeta. Então há uma mudança. Na modernidade, o mundo máquina é a metáfora dominante da realidade. No novo paradigma científico, o mundo é um organismo vivo. E a metáfora de organismo substitui a metáfora da máquina. Agora não é mais a física, é a biologia. Agora não é mais o mundo máquina, é um organismo vivo. E aí a gente vê coisas como o Richard Barrett disse: as organizações são entidades vivas que partilham motivações semelhantes às dos indivíduos. Por exemplo, a gente ouve hoje falar da alma da empresa, a gente ouve falar de empresa que aprende, a gente ouve falar do sentimento da organização. Que é isso? A metáfora é outra. Eu me lembro que estava fazendo uma palestra numa outra empresa e ao final da minha palestra, um senhor levantou-se e disse: pastor, a empresa tem alma? E eu disse: tem. A empresa tem alma. Os senhores chamam a alma da empresa de cultura corporativa. A Bíblia Sagrada chama de potestade. O que é isso? Potestade é uma coisa que funciona como se fosse uma pessoa. Por exemplo, o Senado é uma potestade. O Senado nosso é uma potestade. Porque você conversa com cada um dos senadores, eles são angelicais. Pessoalmente. Mas o Senado faz isso que faz. E as pessoas são obrigadas a fazer o que fazem. E elas dizem assim: eu, se dependesse de mim, não faria. Mas eu faço parte de um sistema. Eu estou embutido numa realidade que tem uma cultura, que tem um jeito de se comportar, que tem a sua própria racionalidade. E me obriga a fazer aquilo que eu, como indivíduo, não faria. Eu não sei se é tão verdade assim, mas essa realidade existe. Um organismo vivo tem vontade, tem racionalidade, tem valores, tem crenças, impõe comportamentos, exige lealdades, convoca para compromissos. A empresa não é mais uma máquina, é um organismo vivo. E isso exige uma nova relação profissional. Disse o Capra no seu sugestivo livro A Teia da Vida: em última análise, a percepção da ecologia profunda é percepção espiritual
ou religiosa. Quando a concepção de espírito humano é entendida como modo de consciência no qual o indivíduo tem uma sensação de pertinência, de conexidade com o cosmos como um todo, torna-se claro que a percepção ecológica é espiritual em seu sentido mais profundo. A ecologia profunda é uma percepção espiritual ou religiosa. Agora nós estamos falando de uma realidade que tem inteligência, de uma realidade que funciona quase que autônoma à ação humana. Não é mais um mundo que é uma máquina que só funciona se a gente apertar o botão. É um organismo vivo que funciona por si mesmo, independentemente de nós, e pode até nos engolir. A empresa também é assim, o mercado também é assim, é tudo vivo. Tudo vivo. E essa ideia de que existe uma realidade espiritual, por exemplo, na máxima do capitalismo neoliberal, que existe uma mão invisível que organiza o mercado. Isso é uma confissão de fé. Não é uma verdade científica. É uma confissão de fé. A mão invisível do mercado. Que é isso? É o mercado vivo. Essa ideia faz nascer uma espiritualidade sem Deus, como por exemplo nesse texto do Robert Solomon, Espiritualidade para Céticos, é o título da obra do Solomon. Não há dúvida de que para a maioria dos judeus, cristãos e muçulmanos, a crença em Deus é um componente essencial da espiritualidade. Ainda assim, não é necessário ser religioso, muito menos pertencer a uma religião organizada para ser espiritual. Todos conhecemos pessoas que se afirmam e se acreditam devotas, mas são tão desprovidas de espiritualidade quanto um copo vazio. Você conhece pessoas que se afirmam e se acreditam devotas, religiosas? Gente que diz que acredita em Deus e que é tão desprovida de espiritualidade quanto um copo vazio. Estas percepções do mundo máquina, do mundo vivo, um mundo vivo que é um organismo, que tem a sua dimensão de espiritualidade, vindo na esteira da modernidade que sacrificou a religião como superstição, vai explodir nos nossos dias numa espiritualidade sem Deus e numa espiritualidade sem tutela religiosa. Numa entrevista recente, a intelectual Ann Douglas descreveu sua recuperação do alcoolismo em termos de sentimento de que algo interveio em minha vida. Ela disse: optei por chamar isso Deus. Realmente não sei de que outra maneira descrevê-lo. Ela diz que só se recuperou do alcoolismo. New York Times, outubro de 98, esta reportagem. Ela diz que só se recuperou do alcoolismo porque alguma coisa interveio em sua vida. E esse alguma coisa, ela diz, é Deus. Mas ela não tem nenhuma confissão religiosa. E se você perguntar para ela que Deus é esse, eu não sei se ela sabe dizer, acho que ela não sabe. Ela diz, eu não sei o que é isso, só posso dar isso o nome de Deus. Veja isso, Religião sob Medida, Estado de São Paulo, janeiro de 2002, Roldão Arruda. A paisagista Kátia Rodrigues de Almeida, de 42 anos, convertida ao budismo tibetano, é uma requisitada consultora de Feng Shui. Curiosamente, as pessoas que procuram o escritório de Kátia na Granja Viana, em São Paulo, não são apenas budistas como ela. Vêm católicos, evangélicos, espíritas e de outras crenças. É uma espiritualidade sem tutela religiosa.
O título da reportagem é Religião sob medida. Eu pego alguma coisa do cristianismo, eu pego alguma coisa do espiritismo, eu pego alguma coisa do budismo, e eu vou montando a minha percepção do que é ser espiritual. E eu vou montando o meu cardápio de espiritualidade. A espiritualidade não religiosa ou não institucionalizada é uma religião sob medida, religião à la carte. Sincretismo religioso, livre de tutela institucional, inserida no universo profano. Profano entre aspas. O que eu quero dizer com isso é que a espiritualidade extrapolou a religião organizada. E a espiritualidade transbordou, graças a Deus, os limites dos templos. Infelizmente, em algumas situações, nós encontramos melhor espiritualidade do lado de fora do espaço religioso do que do lado de dentro. É a partir disso que se redescobre a espiritualidade no mundo corporativo. Por exemplo, o Washington Post disse que para a indústria e o mundo corporativo, os anos 80 foram a década da alma. E em 1999, pelo menos na minha pesquisa, foi onde eu consegui chegar mais longe, a espiritualidade chega às empresas, a reportagem da revista Você S.A. É a partir desta caminhada que a espiritualidade chega no mundo corporativo. O que é que acontece? Patrícia Aburdini, no seu Mega Tendências 2010, ela diz aí por que a espiritualidade chega no mundo corporativo. Busca pelo sentido, mas lá por último ela diz a necessidade de extrair criatividade e inovação. Em outras palavras, o poder divino de dentro das pessoas. Paul Wong, diminuição da satisfação com o trabalho, escândalos de comportamentos antiéticos, a tecnologia e seus efeitos desumanizantes. Alguém já disse que na era do high-tech nós precisamos de high-touch. Nós precisamos de contato. E a dissolução de instituições tradicionais. Por exemplo, a família está quebrada, o Estado está falido, a escola questionada e a igreja descartada. Qual é o ambiente de formação de cidadania? O mundo corporativo. A geração do pós-guerra, Laura Nash, Igreja aos domingos, trabalho às segundas. Eu acho um texto muito interessante, se você se interessa. Laura Nash diz que a geração pós-guerra, nascida entre 46 e 64, aquela geração lá de 1968, o ano que não terminou, aquele pessoal vai questionar a modernidade, vai questionar o sistema de mercado e de produção. A economia global que exige a integração, não há mais possibilidade de nós negligenciarmos a diversidade religiosa do nosso mundo, o crescente estresse relacionado ao trabalho, os novos conceitos científicos, os paradigmas pós-modernos e o surgimento dos gurus de negócios. As causas do redescobrimento, Ashmus e Duchamp, eles fazem uma pesquisa muito interessante e veja o que eles dizem. O ambiente de trabalho como fonte primária de relacionamento. Onde estão as nossas amizades? Onde estão acontecendo os romances? Onde estão as expectativas de vínculos afetivos? Se passamos tanto tempo no ambiente de trabalho. Você já parou para pensar que você gasta mais tempo com seu colega de trabalho que com sua esposa ou com seu marido? Com seus filhos nem se fale. É uma questão matemática.
É de horas. Horas de trabalho, horas dormindo e horas que sobram para o resto. Resto é marido ou esposa, resto é filho, resto é você, sua dimensão de interioridade ou sua dimensão de espiritualidade. O ser humano precisa conectar-se e contribuir. Culturas da área do Pacífico e filosofias orientais. Veja que interessante como é popular a filosofia budista no mundo e no nosso país também. A busca do sentido da vida, mas a pressão da competição global. Em última análise, a combinação da cabeça com o coração será uma vantagem competitiva. Em síntese, o redescobrimento da espiritualidade no mundo do trabalho. A espiritualidade que era religiosa se perde na modernidade. O paradigma moderno gera um modelo de trabalho, de relações profissionais, de produção, de consumo, de mercado, de geração de riquezas. Só que esse modelo fracassa. Ele é questionado. Aí há uma mudança de paradigma científico. Não mais a física, mas a biologia. Não mais o mundo máquina, mas um organismo vivo. Dentro dessa mudança de paradigma surge uma religiosidade sem tutela e uma espiritualidade inserida no, entre aspas, espaço profano. É assim que a espiritualidade chega no mundo do trabalho e é por isso que lá onde você trabalha tem um sujeito que tem a Bíblia aberta em cima de sua mesa de trabalho, tem um gnomo em cima da tela do seu computador, tem uma fita do Bonfim para ajudar a bater a meta de vendas do mês, e tem o pessoal que benze mesmo. Tem a turma que leva pastor para ver diabo na fábrica, para amarrar aqui, soltar ali. É isso. Não é mais a racionalidade científica. Nós estamos lidando com um organismo vivo com todas as suas dimensões espirituais e todas as suas dimensões de existência e de vida. E aí, vale tudo. Vale a boa técnica da gestão, vale o currículo, vale o headhunter, vale o outplacement, mas vale muito mais mesmo, é a oração na vigília para Deus abrir uma porta de emprego. Dá para entender, o mundo em que a gente vive é esse. O mundo em que a gente vive é que não é possível mais nós confinarmos a espiritualidade ao espaço religioso. Ele transbordou e o mundo extra-religião descobriu ou redescobriu o valor ou a inevitabilidade da consciência de espiritualidade no seu ambiente. Mas algo que é muito importante que você saiba, é que quando nós falamos em espiritualidade, isso é muito genérico. Espiritualidade o quê? Cristã, budista, islâmica. Se é cristã, é espiritualidade católica romana ou protestante? Se é protestante, é histórica, renovada, pentecostal, neopentecostal ou pós-pentecostal? De que espiritualidade nós estamos falando? Estamos falando da espiritualidade do Padre Marcelo ou da espiritualidade do Frei Leonardo Boff, que não é mais frei, inclusive? De que espiritualidade nós estamos falando? Então eu queria dar a você um conceito de espiritualidade para nós avaliarmos a espiritualidade que existe no ambiente de trabalho e construirmos uma proposta de uma espiritualidade possível no mundo do trabalho. Então vamos lá. Se você entender isso aí, você vai entender o que é espiritualidade. Paul Tillich. Quando eu comecei a estudar espiritualidade no mundo do trabalho, eu me vi diante do desafio de encontrar um conceito de espiritualidade que fosse abraçado pelo budista,
pelo cristão, pelo muçulmano, inclusive pelo ateu, pelo agnóstico. Aliás, um dos livros mais fascinantes que li nos últimos tempos foi A Espiritualidade do Ateísmo, do André Comte Sponville. Ele diz, o ateu é ateu, mas ele não é porque ele é ateu que ele não tem espiritualidade. Eu digo, claro, espiritualidade é uma dimensão humana. Não é uma prerrogativa de quem tem religião. Muito menos uma prerrogativa nossa, cristãos evangélicos, que estamos acostumados a acreditar que só nós é que povoaremos o céu. Aliás, hoje em dia eu já nem sei mais se é tão seguro assim confundir ser evangélico com ser candidato ao céu. Mas não é sobre isso que eu estou falando sobre espiritualidade. Há um lugar em que o incondicional está presente no mundo finito, nas profundezas da alma humana. Essas profundezas são um lugar onde o finito se toca com o infinito. A fim de lá chegar, o homem precisa despojar-se de todos os conteúdos finitos. Ele precisa renunciar todas as preocupações provisórias em prol da preocupação última. Paul Tillich. Paul Tillich é um teólogo que trabalhou na Alemanha, foi contemporâneo e parceiro de universidade do Heidegger. No primeiro momento da vida do Tillich, ele é socialista. Em 1933, ele vai para os Estados Unidos por causa do nazismo. É recebido na Universidade de Nova York e inicia uma fase da sua produção teológica chamada existencialista. E é esse Paul Tillich que me dá o melhor conceito de espiritualidade que eu encontrei para um espaço não religioso. Estou falando sobre espiritualidade. A espiritualidade se manifesta nessa profundidade da alma humana em que o infinito se encontra com o finito. A angústia da finitude humana, a vulnerabilidade da contingência da vida humana, faz com que este ser humano tenha uma intuição do infinito. E essa tensão entre o infinito e o finito existe dentro, no mais profundo da alma humana, qualquer que seja esse ser humano. A espiritualidade se manifesta no encontro entre o finito e o infinito nas profundezas do ser humano. O que quero dizer com isso, se eu entendi bem o que o Paul Tillich sugere para nós? Dentro deste círculo está o tempo, o finito, o que chamamos de profano, a imanência, o mundo das coisas, aquilo de que nos apropriamos pelos nossos 5 sentidos. Mas fora deste círculo está o que nós chamamos de eternidade, está o infinito, está o sagrado, está a transcendência. Aquilo que não nos é possível acessar pelos 5 sentidos físicos. Por isso que o Tillich vai falar das profundezas da alma humana. Vou contar para você uma história que achei fascinante. E me sinto à vontade para contar essa história porque a Bíblia relaciona a nossa intimidade com Deus com a intimidade do romance. Por isso é que essa história que eu ouvi sobre um romance me esclarece um pouco desse sentimento de espiritualidade. A história de um homem apaixonado por uma mulher, história verídica, e ele está divorciado dessa mulher que fora sua esposa, com quem fora casado, mas ele é perdidamente apaixonado por ela. Ele marca um encontro com ela na praia de Copacabana, ao entardecer, no local onde eles haviam se encontrado pela primeira vez, ou num local muito especial do seu romance.
E ele narra, palavras literais. Eu vi aquela mulher vindo ao meu encontro, andando pela calçada de Copacabana, vestida de preto, com uma capa leve, que esvoaçava. Enquanto ela se aproximava de mim, atrás dela o sol, ela vindo ao meu encontro. E eu fiquei parado, mas a minha alma começou a dar passos para trás. E à medida em que ela se aproximava de mim, eu caminhava para trás, até que eu colei na parede do universo. E naquele momento senti como se Deus colocasse uma espada no meu queixo. E eu sabia que ou eu pulava para a imensidão do todo, ou eu morria na dimensão do finito. Isso é uma experiência de transcendência. Com todo respeito, eu diria, é uma cantada e tanto. Quando você veio em minha direção, eu fiquei congelado, mas a minha alma deu passos para trás até que colou na parede do universo. E eu me vi diante da opção ou de me atirar para a imensidão do todo, ou morrer cativo ao finito. Não é todo mundo que experimenta isso. Isso pode acontecer quando a gente pega o filho no colo pela primeira vez. Isso pode acontecer diante da morte, diante de uma grande perda. Eu só posso dar a isso o nome de Deus. Essa é a experiência da espiritualidade, quando você está no limite entre o finito e o infinito, em que você sabe que aquilo que você vive, que aquilo que você conhece, que aquilo que você sabe, que aquilo que você experimenta, não é tudo. Mas você não sabe o que existe para além desse tudo que você vive, sabe, conhece e experimenta. Aí você chegou na dimensão da espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade se manifesta no encontro entre o finito e o infinito nas profundezas do ser humano. Para nós, cristãos, e agora eu falo da espiritualidade cristã, nós sabemos o que existe para além desta fronteira do finito. Nós não apenas chamamos de Deus. Se Carl Jung estava correto, ele disse, eu não creio em Deus, eu sei Deus. Eu ainda estou tentando entender o que ele disse. Eu não creio em Deus, eu sei Deus. Talvez uma paráfrase de São Paulo apóstolo. Eu sei em quem tenho crido. Seja essa a melhor síntese. Para nós cristãos, nós sabemos que nessa dimensão do transcendente, do infinito, do eterno, é Deus. Que para nós cristãos é Pai, Filho e Espírito. E esse Deus não é uma força, não é uma luz, não é um poder, ele é uma pessoa. É um Deus pessoal, que tem razão, emoção, volição, consciência e autoconsciência. Isso é uma pessoa que tem pensamentos, sentimentos, vontade, consciência e autoconsciência. Por exemplo, este copo, ele é, mas ele não sabe que é. E nem tem crise de depressão.
Ele não fica parado na beira da plataforma dizendo, será que eu pulo? Ele não vai beber-me totalmente. A água entra em crise. Não é uma pessoa. Uma pessoa tem razão, emoção, volição, consciência e autoconsciência. E esse Deus triuno, para nós cristãos, ele é revelado, encarnado em Jesus de Nazaré. Esse Deus é poder, é amor, é justiça. Esse Deus nos infunde de força. Eu quase coloquei energia entre aspas. Mas na verdade eu creio que Deus é a energia vital de todo o universo. Inclusive e principalmente da pessoa humana. Deus é amor, o que implica relações. E Deus é justiça, o que implica ética. O paradigma de poder, amor e justiça para nós cristãos é Jesus. É na pessoa de Jesus que nós discernimos o poder de Deus, o amor de Deus e a justiça de Deus. A espiritualidade cristã é, portanto, o resultado do relacionamento pessoal com Deus, que implica a manifestação do seu poder, amor e justiça em todas as dimensões da vida. E este é o conceito que quero lhes deixar de espiritualidade. É esta nossa relação com Deus, que uma vez real, deve nos tornar não apenas objetos do seu poder, do seu amor e da sua justiça, mas também agentes do seu poder, do seu amor e de sua justiça, em todas as dimensões da nossa existência, em todas as dimensões da nossa vida, inclusive, no caso para nós, da vida profissional. É aqui, nesse encontro nosso com Deus, que o poder, o amor e a justiça de Deus se manifestam em nós e através de nós, em nós e no nosso ambiente de atuação. Seja a família, seja a sociedade, seja o próprio ambiente de trabalho. Você, se é um cristão, é não apenas objeto do poder, do amor e da justiça de Deus, mas é também responsável por ser um instrumento e um agente de manifestação do poder, do amor e da justiça de Deus. Isto significa que Deus pode e quer capacitá-lo a fazer e ser o que você não faria e nem seria, não fosse por Ele, ou mediante a atuação dEle, ou mediante a interferência dEle na sua vida. Isso implica que você, na sua relação com Deus, é convocado a desenvolver onde você está relações tão profundas que sejam expressões e manifestações do amor de Deus. Com seu chefe, com seu subordinado, com seu fornecedor, com seu cliente, com a empresa com quem você compete, com o seu parceiro.
E, portanto, você é convocado por Deus a desenvolver estas relações a partir de uma categoria ética revelada no estilo de vida de Jesus de Nazaré. Nosso trabalho, ou a nossa tarefa, não é simples. É vivermos sob o poder, o amor e a justiça de Deus. E cooperarmos com esse Deus, para que os ambientes da nossa influência sejam ambientes onde se manifestem o poder, o amor e a justiça de Deus. Eu lhe pergunto, há espiritualidade no mundo do trabalho? Há. Mas eu lhe pergunto também, há espiritualidade cristã no mundo do trabalho? Aí eu deixo que você responda. Muito obrigado. Boa noite.